Olá, muito boa noite. Estou de volta aqui nesta quarta-feira, 10 de novembro. Siga nas nossas redes sociais e acesse o portal guará.com. Vamos aos destaques de hoje. O governador Flávio Dino faz discurso no interior do estado alertando que haverá decreto para a utilização de máscaras apenas em ambientes fechados. Da Ilhinha, desabrigadas após incêndio, ainda estão sem o benefício do aluguel social. Caminhão tomba na BR-135, carregamento de brita espalhou na pista e trânsito ficou travado. O governo do estado vai ofertar serviço de transporte gratuito aos trabalhadores do comércio em 2 horários. Saiba como voltou a PEC dos precatórios, que saiu vitoriosa no segundo turno. A ANEEL promove desconto na conta de luz de quem economizar energia elétrica. E ainda, Procon estipula normas para matrículas, fardamentos e livros de escolas particulares. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A nossa edição de hoje traz como destaque a situação de famílias que perderam a moradia embaixo da ponte do São Francisco, em um incêndio que aconteceu no último dia 5 de novembro. A Defensoria Pública esteve no local no dia do fato, ofertando assistência aos desabrigados. A Prefeitura, através das Sencas, também ofertou abrigo às famílias atingidas. Muitos não aceitaram. Mesmo assim, o Ministério Público cobra ações mais enérgicas. O incêndio que aconteceu na última sexta-feira, dia 5, chamou a atenção para a ocupação localizada embaixo da ponte do São Francisco, do lado da Maré. Ali vivem 86 pessoas em 60 moradas improvisadas com PVC e madeira. Destas, 26 foram atingidas pelo fogo. Dona Marlene, com quem conversamos no dia do incêndio, continua lá, dormindo em uma cama de papelão, mas agora na parte de cima, na calçada, já que seu barraco foi consumido pelas chamas. Ela está esperando o auxílio moradia. Estão prometendo que vão dar o aluguel social. Ficou de idade, que hoje é 10, diz que do 10 a 15, com 15 dias. De 10 a 15 dias, diz que eles vão dar o aluguel social. Assim, eles prometeram aqui, tá entendendo? Agora está aguardando. Desde dezembro, a Sencas, por meio do Centro de Referência de Assistência Social do bairro São Francisco, o CRAS, acompanha os 86 moradores das 60 ocupações localizadas embaixo da ponte. De acordo com a coordenadora do CRAS, o auxílio vem. Esse auxílio moradia, eles já vão estar recebendo agora esse mês de novembro. Então, como eu falei, são situações diversas. Então, para a gente estar trabalhando com cada família, dependendo de cada caso. Catiane afirma que no que compete à assistência social, o CRAS está dando todo o suporte. Em outubro, foi encaminhado para a Sencas um relatório com o histórico de cada um para a emissão do auxílio moradia. As primeiras pessoas que entregaram os documentos devem receber até o dia 15. Mas há ainda 14 pessoas que não forneceram a documentação necessária para a conclusão do cadastro. Não existe um prazo, né? A questão é de que alguns se adiantaram e entregaram logo a documentação e já foram encaminhados de imediato, né? Esses já vão estar recebendo até o dia 15 e o restante até o final do mês. O Ministério Público ajuizou uma ação contra o Estado e o município de São Luís para que sejam asseguradas moradias em programas habitacionais às famílias que vivem debaixo da ponte do São Francisco. Enquanto isso, a cidade segue com sua paisagem de contrastes. A área do São Francisco e Linha, há tempos que vem tendo sucessivas invasões nessa área da União. Após a construção da Avenida Ferreira Goulart, nos meados dos anos de 2002, o número de famílias em busca de moradia naquela região cresceu. A forma desordenada está gerando devastação da área de mangue, assoreamento dessa área, ocupação desregular em pontos do início da Avenida Ferreira Goulart. A falta de condições dignas geram problemas sociais enormes. O governo do estado do Maranhão fez a acomodação de várias famílias que moravam em palafitas e moradias do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. E ainda este ano deve entregar parte de um processo de urbanização do local conhecido como Ponta do São Francisco.
mas é preciso uma medida urgente de todos os gestores nos poderes federal, estadual e municipal. Trabalhadores do comércio que encerram o expediente após as 10 horas da noite vão ganhar transporte de graça. Este é um serviço coordenado pela MOB, com a proposta de garantir transporte e segurança na volta para casa. O cadastro foi aberto para quem deseja utilizar o novo programa de mobilidade urbana do governo do estado. Estamos falando do Expresso do Trabalhador. O serviço vai oferecer viagens de graça para os trabalhadores e, para isso, o programa foi dividido em 2 etapas. A primeira será realizada pela manhã. O Expresso irá atuar para levar os trabalhadores da Vila Luizão e região até o centro da cidade. Para isso, os ônibus vão realizar 8 viagens utilizando a nova Avenida Litorânea para o percurso. Já a segunda etapa será feita no turno da noite, após as 22 horas. 4 linhas vão ser elaboradas para fazer o itinerário dos shoppings aos terminais de integração. Os coletivos vão usar a via expressa para o trajeto. Nós iniciamos agora a fase de cadastro dos usuários, está disponível tanto nas nossas redes sociais como no nosso site, as rotas que serão inicialmente atendidas, para que as pessoas possam consultar as rotas, estar entendendo um pouco como é que funciona o programa, entendendo o que é o Expresso do Trabalhador, saber se essa política pública vai atender a demanda da pessoa. E se a pessoa verificar que vai atender, que é uma rota que a pessoa consegue ficar em casa, consegue ficar mais próxima, na casa de um amigo, um parente, se deslocar depois para sua casa, aí vale a pena fazer a inscrição e aguardar depois receber o cartãozinho. Para esse serviço, o governo do estado adquiriu 5 novos veículos e os trabalhadores que têm direito ao benefício vão receber este cartão, que é de uso individual. A previsão é que esse serviço entre em operação ainda este mês. Inicialmente, o Expresso do Trabalhador irá atuar somente na capital maranhense, mas o governo do estado deseja expandir esse serviço para a região metropolitana e futuramente para outros municípios aqui do estado. Provavelmente será uma política pública que ainda será ampliada. Então essa ampliação, muito provavelmente nós iremos no futuro alcançar os outros municípios aqui da Grande Ilha, municípios em outras regiões do estado do Maranhão, bem como demais bairros da nossa capital e outros locais. Bem, e um grave acidente foi registrado na tarde de hoje na estrada de São Luís, pela entrada de São Luís, na BR-135. Um caminhão bateu em um poste e acabou tombando no quilômetro 03. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo carregava brita, que acabou espalhada pela via. Com o acidente, o trânsito nessa região do funil ficou lento por causa desse engarrafamento de veículos. Ainda durante a tarde, a PRF esteve no local para desobstruir a pista e a polícia não confirmou se houve mortos ou feridos neste acidente. Bem, e agora uma rápida informação antes de seguir para o intervalo. O governador Flávio Dino volta a falar sobre liberação do uso de máscara contra o coronavírus em ambientes abertos e a obrigação do item de segurança em ambientes fechados. O decreto ficou de ser publicado hoje no Diário Oficial da União, do Estado, e todos os esclarecimentos devem ser feitos amanhã em uma coletiva de imprensa convocada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. A gente segue agora para o intervalo. No próximo bloco temos os assuntos em destaque na economia. É um instante só. De volta e com um aviso aos empresários, termina nesta sexta-feira, dia 12, o prazo concedido pela Secretaria de Fazenda para regularização de 3.545 empresas enquadradas no regime Simples Nacional, que foram notificadas pelo órgão fazendário por acumularem débitos de ICMS que totalizam aí algo em torno de 110 milhões de reais. Somente com um pagamento ou parcelamento dos débitos de ICMS até o dia 12 de novembro, essas empresas do Simples podem evitar a exclusão do regime simplificado de tributos do ano de 2022, que implicaria na perda de inúmeros benefícios e reduções que o regime simplificado proporciona aos estabelecimentos comerciais e também industriais.
Hora de seguir também com mais informações do mundo da economia, das finanças, recebendo Wagner Matos aqui no estúdio, nosso comentarista de economia. Muito boa noite, Wagner. Não tem como desassociar a economia de política. Ontem a gente teve na madrugada a aprovação da PEC tão comentada, né? Essa PEC que houve discussão, primeiro, segundo turno, ela teve seus reflexos na economia. Quais foram, Wagner? Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Bom, o mercado financeiro ele já se comportou melhor com essa aprovação do segundo turno da PEC dos precatórios. Então, com isso, o mercado entende que o risco fiscal está previsto. Então, há uma calmaria. Mas a gente sabe que o grande fator não foi a aprovação para o auxílio emergencial, e sim as emendas parlamentares que tiveram maior efeito. Mas teve os benefícios da economia que trouxe uma calmaria. Bom, as pessoas vão ter podem respirar um pouco mais, aquelas que dependem desse Auxílio Brasil, economicamente elas vão poder contar então com esse benefício e é um alívio para o bolso de cada uma dessas pessoas, não é isso? Exatamente, porque o Auxílio Brasil ele se torna permanente, não é como o auxílio emergencial que ele é temporário. Então as famílias que estão cadastradas nesse perfil, que vão estar sendo atendidas, ela tem uma perspectiva e aí se planeja melhor para tentar sair dessa situação que a gente encontra hoje de crise, de inflação alta e alto índice de desemprego. Então esse Auxílio Brasil ele vai dar um apoio para que a família se organize, se alimente até sair e buscar um emprego para que esteja um ganho maior. Bom, a gente tem também aqui informações do IBGE que divulgou o IPCA com alta, né? Exatamente. Mais uma vez a gente teve aí o nosso índice de preço ao consumidor amplo, que é simplesmente a nossa inflação, e para o mês de outubro a gente teve uma alta de 1,25%. Já no acumulado do ano, a gente tem 8,24% e nos últimos 12 meses, 10,67%. É uma alta bem forte, ocasionada principalmente agora, nesse mês de outubro, oriunda dos aumentos dos combustíveis. Aí ela influencia em toda a nossa cadeia, na cadeia produtiva e na cadeia de vendas, de serviços, em tudo. E aqui em São Luís a gente teve um fato que foi o que me chamou mais atenção. Para o mês de outubro, a gente teve um percentual maior do que a média nacional, ficamos em 1,38%. E no acumulado, 8,10%. Assusta, né, Wagner? Assusta demais, porque a gente sabe que aqui em São Luís a gente praticamente não produz muito. Todos os produtos, a maioria dos produtos, principalmente esses que compõem a nossa cesta básica, a alimentação, são muitos importados de outros estados. E isso acaba sendo influenciado pela alta do combustível, que acaba refletindo no frete, certo? E aí a gente tem esse percentual mais de inflação do que a média nacional. O pessoal diz até que o frete para cá costuma ser mais caro, porque a São Luís está na ponta, né? Destino final, aqui a gente não passa para outro local, tem que voltar para ir para outra cidade, outro estado. Então costuma ser um frete bem mais caro, né? Isso também reflete nesse preço final para o consumidor. Exatamente. O que acontece? Como a gente é fim de linha, aqui é uma ilha, então a gente paga geralmente o frete de ida e volta. E isso acaba encarecendo. E agora, com essas altas sucessivas do combustível, ele não tem como não refletir no preço final do nosso produto. E até mesmo nos serviços que a gente faz dentro do próprio estado. Bom, a gente tem também esse problema que você falou do combustível, a gente está de olho sempre na bomba agora. Para as pessoas que se movimentam com carro, precisam estar de olho na bomba. A Petrobras deve anunciar aí mais um reajuste, já que é acordado com relação ao valor do dólar. É possível que venha aí mais um reajuste esses dias? É possível. Por que acontece isso? A gente tem o nosso barril de petróleo, ele é atrelado ao mercado internacional. Então, se a cotação
do barril de petróleo sobe, logicamente que aqui a gente vai ter um reflexo. Então, tudo depende da velocidade que a Petrobras vai estar repassando isso para o consumidor final. Aí a gente tem que estar tomando cuidado de sempre que sobrar um pouco do dinheiro, antecipar e tentar completar o tanque do combustível para prever essa possível alta que está praticamente acontecendo semanalmente, né? E atrapalhando a vida de muita gente. Obrigado, Wagner. Uma ótima noite para você. Obrigado, Udo. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Bom, como adiantamos com o Wagner, a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara Federal, 11 partidos deram mais de 80% de seus votos a favor dessa PEC. A proposta foi aprovada com mais folga do que a primeira votação, foram 323 votos contra 172 no Maranhão, e teve também abstenção nessa última etapa. Os representantes do estado do Maranhão deram seus votos. Você vê aí como eles votaram, os deputados federais, em mais uma sessão. Muito importante, delicada, com certeza, para a população brasileira. Votaram favorável Aloysio Mendes, André Fufuca, Kleber Verde, Edilásio Júnior, Gil Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Josivaldo JP, Júnior Lourenço, Juscelino Filho, Marreca Filho, Pastor Gil Denemi, Pedro Lucas Fernandes. Votaram contra Bira do Pindaré, Hildo Rocha, Márcio Gerri e o deputado federal Zé Carlos. Ausentes estiveram Rubens Pereira Júnior e o deputado federal João Marcelo Souza. Bem, com foco no futuro, a Agência Nacional de Energia Elétrica está proporcionando um desconto ao consumidor que conseguir comprovar a economia no consumo de energia. Mas diante do valor caríssimo da energia elétrica, a economia dentro dos lares é algo natural, a gente tem que fazer isso. Mesmo assim, se privando de certos luxos, como manter aparelhos de ar-condicionado ligados e até mesmo evitando certos eletrônicos. As contas estão vindo fora do normal. Os possíveis descontos, claro, serão bem-vindos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para compensar o baixo nível dos reservatórios com a falta de chuvas, várias estratégias foram criadas. O Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica é uma delas. O programa, criado pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, entrou em vigor no mês de setembro e vai até dezembro deste ano. Para participar desse programa, os consumidores de energia devem reduzir pelo menos 10% do seu consumo do período de setembro a dezembro de 2021, quando comparado com os meses de setembro a dezembro de 2020. Se o consumidor economizar 100 kW por hora, por exemplo, terá direito a um crédito de R$ 50 na conta de luz. Se o consumidor economizar mais de 20%, por exemplo, receberá o desconto limitado aos 20% economizados. O bônus será acreditado na conta de luz de janeiro de 2022. Mas na prática, quais as dicas para reduzir o consumo e conseguir o bônus? Para conseguir essa redução e fazer jus a esse benefício, é importante que o cliente evite o desperdício na sua residência. Faça o bom uso dos equipamentos de energia elétrica, desligando luzes que estão acesas desnecessariamente, retirando os equipamentos que estão no stand-by e não estão sendo utilizados, verificando o uso da geladeira, diminuindo o abrir e fechar de porta, verificando se a borracha está adequada, usando o ar-condicionado na temperatura no máximo no 23, para que o ambiente fique numa temperatura adequada, e também evitando estar com a televisão ligada desnecessariamente, fazendo uso da máquina e do ferro de passar apenas de uma única vez para uma quantidade grande de roupas, evitando estar ligando e desligando várias vezes esses equipamentos, e por fim, tendo um uso consciente de todos os equipamentos que tem na sua residência. A gente volta a falar um pouco mais de política. As prefeituras de todo o país receberam cerca de 6,79 bilhões de reais do FPM nesta quarta-feira. No mesmo período de 2020, o fundo transferiu aí 5,54 bilhões de reais para os cofres municipais. Os valores já levam em conta o desconto de 20% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Até a última transferência, em 29 de outubro,
o FPM já havia repassado 110 bilhões de reais aos municípios. Em relação a 2020, o valor representa aí um acréscimo de 36,2%, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios. A esta altura, no ano passado, as prefeituras haviam recebido aí 81,4 bilhões de reais. Nós seguimos agora para o intervalo. Na volta, as novas regras para matrículas de escolas particulares. É um instante só. A previsão é que para amanhã, às 5 horas e 45 minutos, a Baixa-Mar estará medindo 1,1 metro. Às 11 horas e 47 minutos, a Pré-Mar estará com 4,9 metros. E às 18 horas e 8 minutos, a Baixa-Mar estará medindo 1,5 metros. Bem, chegamos ao final do ano e agora é o momento de negociação entre pais e donos de escolas particulares. Uma nova portaria do PROCON foi publicada com foco no regulamento de normas sobre matrículas, fardamento e venda de materiais didáticos. A portaria é do PROCON Maranhão e foi divulgada recentemente, com o objetivo de orientar as escolas particulares a evitar qualquer tipo de cobrança ou prática abusiva com o consumidor. A presidente do órgão explica que esse serviço é feito anualmente e dessa vez não houve alterações por conta da pandemia de coronavírus, já que as escolas retornaram ao ensino presencial gradualmente. A intenção do PROCON é agir previamente, dialogar com as escolas, também com os pais, para evitar problemas agora em dezembro, no período de janeiro, nessa relação aluno-escola. A portaria foi debatida com a Associação de Pais e Alunos dos Estabelecimentos do Ensino do Maranhão, que avalia que essa medida é muito importante, principalmente porque vai proibir práticas como a venda exclusiva de material escolar feito pela escola ou quando é direcionada pela instituição. E isso também acontece para o fardamento escolar. Então, nos dá uma flexibilidade para que nós possamos buscar possibilidades de adquirir o material escolar dos nossos filhos. E isso nos ajuda muito. O PROCON garante que as escolas já estão sendo orientadas e se mesmo assim alguma instituição descumprir a portaria, o órgão pode ser acionado. Quando há algum descumprimento, a escola é notificada e responde a um processo administrativo que pode culminar em sanção. Já a Associação de Pais e Alunos dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão espera que o serviço oferecido corresponda ao investimento que é feito pelos pais. Nós queremos pagar por aquilo que nós temos condições e também queremos que os nossos filhos recebam uma educação a qual seja equiparada ao valor que nós estamos gastando. Se nós estamos investindo por um material A, nós queremos que seja aplicada na escola esse mesmo material. Bom, e termina amanhã, quinta-feira, o prazo para o agendamento da perícia médica dos segurados convocados pelo INSS no final do mês de setembro. A relação completa pode ser consultada no Diário Oficial da União e o exame pode ser marcado pelo aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 ou pela página do Instituto na internet. Quem não fizer o agendamento terá o pagamento suspenso após 60 dias da suspensão. Caso o segurado não compareça nesse prazo, o benefício poderá ser cancelado. Em 27 de setembro, o INSS convocou 95.588 segurados para agendarem perícia médica até 11 de novembro, mas, segundo o órgão, pouco mais de 10 mil marcaram esse exame. Desde julho, o Instituto está enviando cartas a 170 mil segurados que não realizaram a perícia médica há mais de 6 meses. Os atendimentos começaram no mês de agosto e a revisão segue até dezembro. Quem receber a notificação tem 30 dias a contar da data de recebimento informada pelos Correios para marcar o procedimento. De acordo com o INSS, as pessoas convocadas por meio do Diário Oficial da União não foram localizadas nos endereços da base de dados do órgão ou receberam a carta de notificação, mas não agendaram a perícia médica. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. A gente se vê amanhã, 18h45, aqui no Jornal da Guará. Uma ótima noite para você. Até lá.